E aí, tudo bom? Eu sou o Flavinho Coelho, sou músico, compositor e produtor musical. Hoje eu vou contar mais uma história a respeito dos meus violões. Já contei pra vocês a saga que foi pra comprar o meu primeiro violão, né? Também já contei a respeito do meu segundo e do meu terceiro violão. E nessas histórias tinha uma coisa em comum. Eu queria ter um violão Takamine. Eu demorei quase 7 anos para conseguir ter meu violão Takamine. E eu não gastei R$1 do meu bolso para ter esse violão. Eu tive 6 violões da Takamine ao mesmo tempo. E isso daria mais ou menos R$50 mil em violões. E eu não gastei R$1 do meu bolso para ter esses violões. Vou explicar para vocês como que eu fiz isso. Eu só consegui esses violões da Takamine sem gastar R$1 porque eu era endorser da marca. Você deve estar se perguntando, mas o que é endorser? Se traduzir essa palavra ao pé da letra, vai ser endossar, assinar embaixo, aprovar. E no meio da música também é usado como sinônimo de patrocínio. Ou seja, eu fui patrocinado pela Takamine. Eu recebi esses violões da Takamine para usar eles nos shows, nos programas de TV, de rádio e até nos DVDs que eu gravava. Aí você deve estar se perguntando também, mas por que uma marca faz isso? Por que eles dão violão para um artista ou para um músico de um artista que já ganha um dinheiro, que já consegue comprar um instrumento? Eles fazem isso para ser divulgados e divulgado por um profissional que esteja usando e aprovando aquela marca. A Takamine não me patrocinou porque eu era legal. A Takamine me patrocinou porque na época eu tocava com um dos maiores artistas do Brasil, que era o João Bosco Vinícius. Nessa mesma época, a Sonotec, que é a importadora que traz a Takamine para o Brasil, fechou parceria com praticamente todos os artistas sertanejos e todos os violonistas sertanejos também. Não é à toa que hoje, com certeza, ela é a marca mais comprada pelas pessoas que tocam sertanejo, seja profissional, seja amador, seja de médio ou grande porte. Então, como eu falei anteriormente, eu tive 6 violões da Takamine. Agora eu vou contar a história para vocês em detalhes de cada um deles. Vamos começar pelos violões nylon. O primeiro violão nylon que eu peguei da Takamine foi o modelo EG522C. Esse modelo não existe mais, ele não é mais vendido, ele saiu de linha. Mas eu acredito que ele seria parecido com os modelos GC, GC1, GC2, GC3. E eu acredito ainda que ele seria o mais similar, assim, mais parecido com o GC3. Esse modelo EG522C era um violão bacana, era legal, mas era mais indicado para quem estava começando, para quem estava tocando em barzinho. E eu já estava tocando em grandes palcos, já estava fazendo gravações de DVDs, de CDs, então eu precisava de mais qualidade. Daí, o segundo violão que eu peguei da Takamine já foi o tão sonhado violão japonês. Quem conhece de Takamine sabe que os melhores violões da Takamine são os fabricados no Japão. Então o modelo japonês que eu escolhi nylon foi o TC132SC. Esse modelo é vendido até hoje e é usado pelos melhores violonistas de sertanejo em gravações e tudo mais. Esse violão ficou sendo o meu primeiro violão. Eu usava ele na maioria dos shows, na maioria das gravações, na maioria dos programas de TV. Um dos DVDs que eu gravei com esse violão foi o DVD Coração Apaixonou do João Bosco Vinícius. E também um barzinho violão sertanejo. O terceiro violão nylon que eu peguei da Takamine também foi um japonês e era dos modelos Hireide. O modelo era o TH90. Esse violão eu usava ele no cenário 2 do João Bosco Vinícius. Então o TC132SC eu usava no cenário 1 e o TH90 eu usava no cenário 2. Vou explicar para vocês como funciona a estrutura de uma grande dupla, de um grande artista que está com muito sucesso e agenda de shows lotada. Esses artistas precisam se deslocar por distâncias muito longas às vezes. Às vezes um show é em Brasília e no outro dia o show é em Porto Alegre. E de Brasília a Porto Alegre dá 2.000 quilômetros de distância. Então seria impossível chegar a tempo a carreta com todo o cenário, todos os instrumentos, todos os equipamentos. Então, na maioria das vezes, os artistas têm 2 cenários, 2 equipamentos, 2 instrumentos de tudo, para que possa uma carreta ir para um lado e a outra carreta ir para o outro lado. Dessa forma, digamos que hoje nós tivéssemos um show em Brasília, nós iríamos usar os equipamentos do cenário 1, ou seja, os violões, a bateria, o contrabaixo, teclado, in-ear, move, LEDs, tudo do cenário 1, que era onde ficava o TC132SC. E no show de amanhã em Porto Alegre, eu usaria os instrumentos que estivessem no cenário 2, que era o TH90. Dessa forma facilita muito para que os shows aconteçam. Como o Brasil é muito grande, é necessário esses equipamentos dobrados. Enquanto estivéssemos tocando em Brasília, o cenário 2 já estava em Porto Alegre sendo montado para que no outro dia a gente chegasse e só passasse o som e tocasse. Esses 2 instrumentos que eu falei, TC132SC e o violão TH90, eram um dos melhores instrumentos da Takamine, um dos melhores violões de nylon da Takamine. Aí você vai me perguntar qual era o melhor. Para o meu gosto, o melhor era o TC132SC. Eu gostava mais do som acústico dele. Os 2 tinham o
pré valvulado, que na minha opinião não é um pré legal. Ele satura o som, ele deixa o som meio rachando, sabe? Então isso é até um defeito da Takamine, que é esse pré valvulado. E também a captação deixa a desejar. Como eu usava pedal, sempre usei pedal no violão, com efeitos, reverb e tal, não dava para sentir essa falta de qualidade. O pedal supria essa falta de qualidade da captação e esse defeito do pré de vir saturado. Eu acho que até hoje a Takamine peca na captação dos instrumentos. Eles dão muito valor pro pré, colocam muitos recursos no pré e acabam pecando na captação. No meu entendimento, se os violões tivessem uma captação melhor, poderiam ter um pré mais simples, porque o som já viria pronto. O violão tendo um som excelente acústico e uma boa captação, você não precisa de muitos recursos no pré para que saia um som bom quando você usar ele plugado. Agora vamos falar dos violões aço que eu peguei. O primeiro violão aço que eu peguei da Takamine, para mim já foi o melhor violão que eu já tive da Takamine aço. Era o modelo TSF 40C, mais conhecido como Santa Fé. Pensa num violão, cara, uma sonzeira, tanto acústico quanto plugado. Era um excelente violão. Eu usava esse violão também no cenário 1 do João Bosco Vinícius, então foi um dos violões que eu mais usei. Gravei programas de TV, gravei DVD com ele, gravei muita coisa com ele. O segundo violão aço que eu peguei foi o GB7, que é o violão da linha Garth Brooks Signature. Ou seja, ele é uma linha assinada pelo Garth Brooks, que é um dos maiores artistas country do mundo. Apesar de ser um violão famoso, um violão assinado pelo Garth Brooks e tal, eu não curti tanto o violão. Para mim, o Santa Fé era muito melhor do que ele. Por isso que eu deixava o GB7 no cenário 2 do João Bosco Vinícius. O terceiro violão aço que eu peguei foi o EF407. Eu peguei esse instrumento para testar mesmo, porque eu não conhecia, nunca tinha visto e tal. E eu gostava do formato dele, do tamanho dele e do design dele. Mas infelizmente o som dele não me agradou, então foi um violão que eu acabei usando pouco. Não gravei nada com ele, usei ele em poucos shows. Hoje eu já não tenho mais nenhum deles, eu vendi todos, porque fui fazendo outros trabalhos que necessitavam de violões com mais qualidade, mais som. Inclusive, são as próximas histórias que eu vou contar pra vocês, dos violões que eu tenho hoje em dia. Mas foi incrível. Depois de muitos anos sonhando, passando vontade de ter um violão Takamine, eu pude ser endorser e usar vários modelos. Foi muito bacana minha parceria com a marca. Foi a realização de um sonho. Era muito legal poder ir lá na Sonotec, que é a importadora da Takamine no Brasil, e poder testar os violões, tocar vários instrumentos, ver qual era o melhor, ver qual era o som que mais me agradava, conhecer os modelos novos, conhecer as coisas que eles estavam testando. E até um conselho que eu dou para vocês que estão pensando em comprar um violão: vão na loja, testem vários modelos. Talvez você não precise investir tanto dinheiro em um violão com uma marca muito conhecida, porque talvez outro tenha um som semelhante ou até melhor. A prova disso foi o GB7 e o Santa Fé que eu tive. Acredito que o GB7 seja um violão mais caro do que o Santa Fé. No entanto, o Santa Fé tem muito mais som do que o GB7. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui, por favor. Se inscreve aí no canal. Ative as notificações, porque o YouTube não te avisa de todos os vídeos que eu posto. Se você ativar o sininho aqui, ele vai te avisar. Compartilhe com os amigos o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Comenta também se tiver uma sugestão, uma crítica, não sei. Ou se for só para dar um alô também. Valeu, um abraço.